Vamos lá, senhoras e senhores, estamos aqui para mais um grande episódio, hoje com um advogado muito especial. Um advogado que tem 27 anos de estrada, está aqui em Brasília fazendo um belo trabalho há bastante tempo, um trabalho muito reconhecido na advocacia criminal, mas também um trabalho muito reconhecido na OAB. Esse advogado ele foi presidente do TED por 2 gestões, 8 anos? 6 anos. 6 anos, 6 8 anos. anos. Tô achando que é presidente da República? Por 6 anos, presidente aqui do TED. Inclusive tem um braço no escritório que atende isso hoje em dia. Vamos falar sobre esse tema, sobre esse nicho mercadológico. E esse grande craque é o Antônio Alberto Cerqueira. Irmão, obrigado pela presença, uma honra te receber aqui. Eu que te agradeço, André. A gente está sempre aí de olho e sendo auxiliado pelo MindJus para todos os advogados criminalistas. A gente sabe a importância dessa plataforma, desse mecanismo, esse portal que você criou. E receber seu convite para estar aqui certamente é uma honra. A honra nossa, tenha certeza disso. Turma, vamos lá. Como vocês sabem, minha missão aqui é dissecar um pouco da experiência desses 27 anos de estrada, buscando extrair as melhores lições para a sua advocacia. Legal. Eu queria, meu irmão, começar do início. Como é que foi esse início da advocacia? Como é que entrou na advocacia? Sempre pretendeu a advocacia criminal? Tivemos uma influência familiar? Me conta desse início aí, cara. É engraçado falar isso, André, porque é impossível nós falarmos em escolhas do advogado, do jovem advogado, sem passarmos pela crise que a advocacia vive hoje, da multiplicação dos cursos de direito e do excesso de profissionais. Mas eu não tive tanto trabalho. Eu fui docente aqui em Brasília, em faculdades de direito por mais de uma década, e eu sempre dizia para os meus alunos que uma das decisões mais difíceis do homem em toda a sua vida é exatamente essa eu costumo brincar de o que é que eu vou ser quando eu crescer. É decidir a profissão que você vai seguir. E para nós, advogados, para nós juristas, depois do bacharelado, ainda temos que tomar uma decisão se a gente vai para o viés dos concursos públicos, se a gente vai trabalhar para advogados ou se a gente vai seguir o nosso destino sendo advogados autônomos, né, tendo Sim. a nossa banca. Mas eu não tive essa dificuldade, André. Incrivelmente, desde que tinha 15 anos de idade, eu já dizia que queria ser advogado. 15 anos? Sempre quis ser advogado. Por qual inspiração? Não faço ideia. Nós não tínhamos nenhum advogado na família. Minha família sempre foi uma família voltada para a área do comércio. Meus pais, por exemplo, eram corretores de imóveis. Então, não tive eu fui o primeiro advogado da família, então não sei dizer. Que loucura isso. Mas sempre me inspirou muito a advocacia e sempre tive certeza do que eu queria. E aí fui para fazer o curso de Direito na UDF e um semestre antes de me formar, eu conversei com aquele que depois seria meu sócio, naquela época era meu amigo, e falei, olha, eu quero ser seu sócio. Ele riu e falou, pô, você está no 8º, naquela época eram 8 semestres. Ele falou, pô, você está no 6º semestre, sabe o que é execução? Eu não sabia nem o que era uma execução. Eu falei, não. Ele, não, então vai estudar um pouco mais, depois a gente vem conversar. E aí fui fazer um estágio, me lembro que eu fazia estágio em Samambaia, era longe da minha casa, que eu morava aqui no Plano, então era bem longe. Eu ia lá para Samambaia 2 ou 3 vezes na semana, fazia lá o meu estágio e voltava. E aí fui me preparando, e assim que me formei, aí já fundei meu escritório. Eu nunca trabalhei para outro advogado, nunca trabalhei em outro escritório. Desde o dia da minha formatura, desde o dia em que eu recebi meu AB, eu sou dono do meu escritório. O que você acha disso? Você acha que é legal ter a experiência de trabalhar em um outro escritório? Eu sei que você tá ali, pô, tem uma boa equipe, tá sempre formando pessoas. O que você acha disso, cara? Você acha que, pô, vale a pena meter a cara de uma vez? Pô, trabalha no escritório antes? Pô, se tiver uma bagagem anterior de estagiário no escritório ou em órgãos públicos, vale a pena? Qual que é a sua visão sobre essa questão aí? Tem uma visão que eu acredito ser a certa e fechada. Vou fechar essa ideia com você. Absolutamente o que eu fiz foi incorreto. Se eu tivesse aquela data
me filiado a um grande escritório ou a um grande advogado, certamente hoje eu estaria onde estou, ou melhor do que eu estou, com menos trabalho do que eu tive para chegar aqui. Absoluto, certamente. Tanto é que, e você deve partilhar dessa ciência comigo, muitos dos nossos colegas, muitos advogados grandes que a gente conhece hoje, estão fazendo muito sucesso, vieram de grandes bancas. Então é um atalho muito grande que o advogado assume. Mas, André, a gente tem que fazer uma vírgula aqui. Porque o que é que acontece com o advogado de hoje? O advogado de hoje, ele não quer vencer. O jovem de hoje não quer vencer. Ele não quer passar por dificuldades. Ele não quer sofrer. Ele não quer estudar até de madrugada. Ele não quer trabalhar mais que os outros. Então isso faz toda a diferença se você quer ter sucesso. Especialmente em um mercado que tem 1,5 milhão de advogados e talvez aí 2 milhões de paralegais. São aqueles que já são bacharéis e ainda não conseguiram passar na prova. Então é um mercado absoluto e totalmente saturado. São erros sobre erros de políticas de governo que foram aprovando os cursos de direito e a gente está onde a gente está hoje. Então, hoje, qual é a maior dica que eu tenho para o jovem estudante? Seja ele um futuro concurseiro ou seja ele um aspirante a advogado de sucesso. Você tem que querer mais do que todos, André. Ou você se destaca no meio do mar da ordinariedade de toda a advocacia, ou você vai ficar lá. Agora uma curiosidade, cara, queria saber sua opinião sobre isso. Você acha mesmo que o mercado está saturado? Faça essa reflexão pelo seguinte. A partir do seu comentário, eu vejo que a média desse grande volume, ela é muito baixa. E às vezes eu sinto, convivendo com grandes advogados, que esse grande volume não chega a impactá-los, porque o nível desse emaranhado aí de milhões é tão baixo, mas tão baixo, que eles acabam não competindo, sabe? Eu vejo que isso impacta quem faz um trabalho mais ordinário mesmo, aquele arroz com feijão mal feito, aí eles ficam brigando entre si. Mas às vezes na prateleira de cima eu sinto que isso não tem um impacto, é uma impressão. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Você está corretíssimo. Corretíssimo. Eu estou falando aqui, o recado é para o advogado médio. Mas o advogado médio, ele tem que subir esse degrau para ele chegar nesse Olimpo, que é dos grandes advogados, que discutem grandes teses, que estão falando ali de honorários mensais de acima de 50 mil, 60, 70 mil reais. Essa nata da advocacia brasileira, a gente não tem números percentuais disso, André, mas eu teria coragem de chutar para você que nem 5% dos advogados do Brasil hoje são advogados com ticket acima de 50 mil por mês. Então, o resto tá para baixo. Concordo. Então, o jovem advogado, e não tem jeito, a advocacia é uma escada. Você pode ter um ou outro que seja brilhante demais e consiga pular isso, mas a massa ela vai subir devagar. Ela vai subir caindo e se levantando, aprendendo com os erros. E aí, o nosso recado, eu acho, né, essa ideia da gente passar estratégias, ajudar os nossos colegas, contribuir, aí o nosso recado tem que ser para a grande massa. Concordo 100%. Então, aquele advogado que está ali naquele mar, ou ele entende isso, que ele tem que ser mais, se sacrificar mais, ou ele não vai sair dali. Agora uma curiosidade, nós conversávamos aqui no bastidor, e turma, isso é um grande exemplo para todos, né? Eu mostrava pro Antônio como é que ele pode usar da melhor maneira as ferramentas de inteligência artificial do Mindjus. E ele comentava comigo aqui, pô, André, tô fazendo uma pós em inteligência artificial, pô, eu fiz um teste esses dias com a Gemini, ele falou várias aqui, e eu falei, pô, velho, o cara tá por dentro mesmo do negócio. Pô, testei uma agora, eu nunca nem testei essa que ele comentou aqui. Qual era? Se eu não tô enganado, é Probability o nome. Essa algo assim, Nunca testei. Mas tem a Notebook LM, tem muitas. Pô, falou da Notebook LM, já testei. DeepSeek já testei. Gemini já testei. Enfim, o GPT a gente usa bastante. Pô, que legal, pô. O cara tem 27 anos de advocacia, mas
pô, tá atualizado. Pergunta agora pros veteranos, pra quem tá aí na estrada há bastante tempo. O que você acha que o advogado deve ter pra ele não perder o que ele construiu? Muito boa pergunta. Aí eu vou te dar a minha visão. Ok. Né? Hoje nós estamos num mundo que anda na palma do nosso celular. E esse mundo hoje é muito dinâmico. Se você, André, ou os nossos espectadores prestarem atenção, hoje você tem dificuldade para ver um filme. Verdade. Há talvez 10 anos atrás, 5 anos atrás, você sentava para... Eu, por exemplo, gosto muito de cinema. Eu sentava para ver um filme e eu assistia o filme me deleitando. Hoje, se eu for assistir um filme, qualquer filme, eu acho cansativo. Porque a nossa mente está acostumada com a velocidade das redes sociais. Concordo. Então, tudo hoje é supérfluo, tudo hoje é automático, tudo hoje é rápido, tudo hoje é dinâmico. E a nossa profissão, ela está mudando assim também. A gente tem que falar aqui de inteligência artificial. Então, a sua pergunta ela é muito pertinente. O que é que eu acho? Os grandes advogados de hoje, os maiores que você puder citar aí, todos eles, com certeza, com as suas equipes, eles não estão lá à toa, eles estão lá porque quiseram mais que os outros e certamente estão ligados nisso. Então, certamente as equipes estão se atualizando. Agora mesmo, você há pouco me disse que tem prestado serviço de consultoria em inteligência artificial. Sim. Né? Então, de um grande advogado. Então, isso é o quê? É ele sentindo um momento e sentindo que tem que se especializar. Então, Fantástico. quem não conseguir se especializar, quem não der atenção para isso, certamente vai ficar para trás. Fantástico, cara. Agora eu queria entrar, irmão, num tema que é esse direito disciplinar. Podemos categorizar assim? Podemos. Entrar um pouco nesse universo da OAB, entender um pouco desse braço de direito disciplinar no escritório, como é que isso tem relação com o direito criminal. Eu vou te confessar que eu desconheço. Cara, a gente já atendeu aqui no Mind News uns 6 mil escritórios. Uhum. Milhares e milhares de advogados todos os anos. Eu desconheço quem tenha um braço de direito disciplinar no escritório. Você é a primeira pessoa que me falou sobre isso aqui. Eu queria entender como é que foi sua história na OAB, como é que começou, como é que você foi para o Tribunal de Ética. Queria entender um pouco do que vocês mais viam ali no Tribunal de Ética e qual foi a ideia de criar esse braço disciplinar e quais são os casos mais recorrentes para a turma entender sobre esse nicho aí também. Perfeito. Bom, essa história começa em 2018. 2018, o hoje conselheiro federal Délio Lins e Silva, que a gente conhece como Delinho aqui em Brasília, ele queria se candidatar à presidência da OAB e me chamou. Falou, Antônio, você quer me ajudar nessa campanha? Eu achava a proposta dele bacana. Falei, vamos caminhar juntos. E vencemos aquela eleição. Então, ali, logo na noite da vitória, que a gente estava comemorando, ele chega para mim e fala, Antônio, eu tô querendo te indicar para a presidência do Tribunal de Ética. E assim como você, André, eu não sabia nada da matéria, mas sabia, claro, da responsabilidade que era assumir aquele cargo. E a minha vontade sempre foi, André, eu sou apaixonado com a advocacia, ganho dinheiro com a advocacia, me entendo como um advogado muito bem sucedido, mas não é só sobre dinheiro. É sobre a gente gostar do que a gente faz, é sobre o trabalho que você faz de contribuir com outros advogados, de contribuir para a gente enaltecer a nossa profissão. Então, eu topei o desafio. Mas meu perfil é técnico. Meu perfil sempre foi técnico, não é político. E o Tribunal de Ética, ele exige um perfil técnico e não político, porque senão o tribunal vira um balcão de negócios, né, de benefícios para amigos da situação, e não é sobre isso. Então eu conversei com aí já então o presidente dele e falei, olha, eu assumo, mas com uma condição, você nunca vai opinar nada aqui, eu vou ter independência total. Ele falou, tudo bem, topou. E aí comecei ali a fazer o trabalho, Tribunal de Ética. E percebi, André, que uma parte muito grande da advocacia é processada nos tribunais de ética da nossa classe. Porque erram e erram muito. Então eu costumo classificar em 2 grandes grupos. A gente tem os advogados criminosos, a gente tem advogados realmente que cometem coisas muito graves, e a gente tem advogados que erram, muitas vezes por desconhecimento, muitas vezes por
não por descrentes que aquilo pode resultar em alguma responsabilidade, mas que erram e erram bastante. E ali, eu fiquei 6 anos, nesses 6 anos a gente deve ter julgado ali aproximadamente, sei lá, 8.000 processos, mais ou menos. Eu tinha uma equipe muito boa no tribunal, nós éramos lá, abaixo de mim, tinham 140 pessoas, mais ou menos, na estrutura do tribunal, tribunal grande. Como funciona a estrutura do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB? Funciona assim, você é lesado por um advogado, você como advogado é lesado por um advogado, o advogado atravessa uma procuração sobre a sua. Perfeito. Então você vai fazer uma petição inicial chamada representação e protocola na OAB, direcionada ao Tribunal de Ética. Essa petição, ela é levada a um departamento dentro do Tribunal de Ética que é chamado Comissão de Admissibilidade. Nessa comissão se avaliam os requisitos básicos para você ter uma representação contra um advogado. E por quê? Porque é um primeiro crivo de admissibilidade, André, para a gente não ficar processando colegas à toa. Porque, diferente do que alguns acreditam, a última coisa que um tribunal quer é processar o colega. O tribunal não quer ter excesso de processos, não quer ter trabalho, não quer ter o incômodo de condenar o colega, então é a última coisa que ele quer. Então a gente vai criando diversos filtros. O primeiro é esse da comissão de admissibilidade. Ali, o funcionário do tribunal ou o colaborador, que a gente chama de forma graciosa, um advogado que venha se cadastrar e seja convocado, nomeado, ele ali verifica, por exemplo, se tem a narrativa do fato, se os documentos estão juntados, se aquela denúncia tem, é como se fosse, se a representação tivesse os indícios de autoria e materialidade. Fantástico. Ele faz de maneira monocrática ou é um colegiado? Monocrático. Okay. Monocrático. Essa decisão, mas não é uma decisão, é um parecer. Ok. Aí ele emite um parecer, né? Analogamente, é exatamente os requisitos da denúncia. Então ali ele faz uma análise primária, vê assim, não, tem indício aqui, tem documento, parece realmente que o advogado errou, aí manda para processar. Esse parecer vai para a presidência do tribunal e a presidência avalia. E ali admite a representação ou manda arquivar, que a comissão ela erra. Então muitas vezes ali um advogado foi um pouco mais duro em uma petição, chamou o colega de... Tem até uma história engraçada sobre isso. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Presidente do tribunal, processei um advogado lá, representei contra um advogado que tinha me nominado, me adjetivado de obtuso no processo. Falou, olha, esse advogado é um obtuso. Então eu fiz uma representação na capa, coloquei, ó, eu estou impedido de atuar nesse processo, mas quero representar. E a minha representação foi arquivada. A minha representação foi arquivada. Pra você ver que o tribunal não tem essa vontade. Que legal. Então, foi arquivada na época porque entendeu-se ali que o advogado não tinha exacerbado a imunidade profissional, porque ele pode ser duro, ele só não pode ser ofensivo. Adjetivar, xingar, usar palavras de baixo calão, ele não pode. Acusar de crime, mas ele pode ali ter liberdade por exercício da profissão dele. Uma pergunta, esses procuradores, eles recebem um treinamento? Se um advogado quisesse se tornar um procurador, ele tem que participar da eleição ou ele tem que se candidatar? Como é que é esse procedimento? Não, é de livre nomeação o cargo. Esse cargo é de livre nomeação do presidente, aí ele leva para uma votação dentro da OAB, no Conselho Pleno, mas ali, em regra, há uma política de se aprovar os nomes indicados pelo presidente do tribunal. Entendi. Mas tem que ser advogados de reputação ilibada. Então, por exemplo, se ele, são advogados que têm ações criminais contra si, tem representações éticas no tribunal, não vai ser membro. É feita uma pesquisa, uma triagem disso. Muito legal. E aí, depois de admitido esse processo, aí sim tem início o PAD, que é o processo administrativo disciplinar contra o advogado. Aí no PAD é assegurado para o advogado ampla defesa, contraditório, toda a produção de provas, tem audiência, tem tudo. Qual é o problema? E aí vem esse lado desse departamento que eu abri. O problema, André, é que a carência técnica que a gente percebe hoje nos nossos pares, na advocacia criminal, por exemplo, nessa advocacia forense do dia a dia, quando a gente leva para uma ciência tão específica quanto um tribunal de ética de dentro da OAB, ela se multiplica por 10. Então os advogados não sabem nada, absolutamente nada. Então havia muitos processos, eu pedi inclusive que as turmas tivessem assim,
compaixão, né, misericórdia com alguns processos, que o advogado ficava praticamente sem defesa. Então já houve casos lá no Tribunal de Ética, por exemplo, que o advogado em causa própria, era muito comum isso, é um erro gravíssimo, mas o advogado se autorrepresentando, a gente pedia para a defensora da ativa ligar para ele. Falou, liga para o advogado, fala para ele desenvolver essa tese, fala para ele juntar documento, fala para ele que a tese de defesa dele, o único jeito de passar é fazer prova oral, para ele pedir a prova oral. Então até isso a gente chegou a fazer por conta da carência técnica da advocacia que atua. E se o advogado quiser juntar uma jurisprudência, por exemplo, um precedente do Tribunal de Ética, onde encontra isso? Isso é comum? Existe? Ele pode usar uma decisão do STJ para arrimar uma tese? Como é que funciona esse procedimento? Muito boa pergunta. O artigo 68 da nossa Lei Federal 8.906, que é o nosso Estatuto da OAB, ele diz que, supletivamente ao microsistema jurídico OAB, que aí a gente tem regimentos internos das seccionais, regimentos internos dos tribunais de ética, regulamento geral da OAB e provimentos e regulamentos, se a questão, e a Lei 9.806, se a questão de direito não encontrar solução jurídica ali, aí você pode recorrer ao Código de Processo Penal, ao Código de Processo Civil, secundariamente. Então, é comum se usar jurisprudências do STJ, do Supremo, super comum, especialmente no que toca a princípios fundamentais. Excelente. Então, por exemplo, o Tribunal de Ética indeferiu uma prova testemunhal. A jurisprudência que o advogado tem que usar, primeiro, é a do sistema OAB, que tem à disposição dentro do Conselho Federal, no site do Conselho Federal. Mas super válido que ele se utilize também com jurisprudência, por exemplo, do STJ ou do Supremo, que aí é o caso de violação da ampla defesa. Entendi. E uma curiosidade, quais são peculiaridades que nós observamos exclusivamente atuando nesse direito disciplinar e que é muito comum, muitas vezes, notar um advogado, seja em causa própria, um advogado que não tem experiência nesse circuito, praticar uma conduta que imediatamente você nota, não está acostumado a atuar aqui no Tribunal de Ética, porque aqui a dinâmica da audiência é assim, ou a juntada é nesse momento. Pô, o doutor não sabia. Tem alguma coisa assim? André, 100% dos casos. 100%, porque a atuação no Tribunal de Ética, ela é uma atuação muito diferente, porque quem está te julgando é o seu par. Então, além de ter o regramento processual próprio, quem está te julgando é o seu par. E pior, de cada 10 processos, e aí me desculpe a expressão, o Turbay uma vez me deu uma bronca, porque eu usei essa expressão numa sessão do Conselho Pleno, um grande abraço pro Turbay, mas a advocacia em geral tem complexo de vira-lata. Então o advogado está com um processo disciplinar grave contra ele, pode macular ali o currículo dele, mas ele quer se autorrepresentar. E aí, quando o advogado está se autorrepresentando, nasce no julgador um monte de resistências. Para além da falta técnica, como é que o julgador, imagina a seguinte situação, que é um caso muito comum no tribunal, advogado, as condutas típicas administrativas são locupletamento e ausência de prestação de contas. A tradução para essas duas é o advogado que não encontra acerto com o cliente em relação a dinheiro. Pode ser de todos os jeitos. Por exemplo, advogado saca um alvará de R$100 mil e deixa de repassar para o cliente. A apropriação indébita pode ser o crime, mas a gente está dentro desses dois. Mas o advogado tem um contrato de 20%, chega lá e desconta 30%. O advogado desconta de um determinado alvará R$10 mil de custas sem explicar direito. Então, muito disso. Aí você imagina a seguinte situação. O advogado sofre um processo em que há um pano de fundo de um crime de apropriação indébita, um processo disciplinar, mas de fundo tem um pano de fundo de um crime de apropriação indébita. Ele está sendo acusado de ter desviado dinheiro do cliente dele, e aí ele vai lá despachar com o relator, né? É um constrangimento muito grande para o relator isso.
Então, esse, eu diria que é o maior erro e a maior lição que eu aprendi nesses meus 6 anos de tribunal de ética. É nunca o advogado se autorrepresentar. Já tivemos casos no tribunal de ética, para você ter uma ideia, do relator despachar com o advogado e fazer um boletim de ocorrência, dizendo que foi ameaçado. E aí vem coação no curso do processo. Então, são desdobramentos funestos que a gente vê acontecer por conta exatamente dessa falta de traquejo dos colegas. 2 perguntas aqui. Você comenta dessas 2 categorias. Os advogados criminosos, infelizmente, existem, e os advogados descuidados. Queria saber, dentro desse aspecto dos advogados que de fato estão praticando condutas ilícitas intencionalmente, quais são as situações mais recorrentes e quais são também os descuidos mais recorrentes. Perfeito. Perfeito. E olha que hilário. As 2 estão no locupletamento. Porque o que é que acontece? No meu escritório, por exemplo, André, nós somos super formalistas, super rigorosos. Então, levantou-se um alvará de um cliente de 50 mil reais, por exemplo. A gente pega aquele alvará, a gente manda, retém o nosso dinheiro, o nosso contrato prevê isso. É obrigatório, viu? Todo contrato de advocacia que for baseado em recebimento de valores, se o advogado receber o alvará, ele só pode reter aquele dinheiro se estiver expressa previsão contratual. Se não tiver, você pode ser acusado, inclusive, de apropriação indébita. Você vê o tanto que é sério. Tem um vídeo longo disso no meu Instagram. Então... Só um parênteses. Qual que é o Instagram? É @Antônio Alberto Cerqueira, com C. Tudo junto. @Antônio Alberto Cerqueira. Você vai fazer isso agora. Você não vai procrastinar. Você vai pegar aí seu celular, vai lá no Instagram, já segue lá agora. Se estiver vendo aqui, já manda uma mensagem lá pro Antônio. Fala, tô acompanhando a entrevista aqui, tá legal. Já manda um feedback ali, isso é importante. E uma outra coisa que é muito importante, bota esse negócio no mundo aqui. Bota nos grupos aí da sua cidade, manda pros advogados que você acha que isso aqui pode impactar. Porque muitas vezes tem um advogado que você conhece, tá passando por alguma circunstância nesse sentido e você pode ajudá-lo com essas informações. Isso é muito importante. É muito importante que você, advogado, nos ajude a levar essa mensagem adiante. Dito isso, retomando. Legal. Então, o que acontece demais? Aí eu vou falar dos advogados que são descuidados. Que esses, assim, a gente vê, quando a gente pega onde eu recebo, hoje, como advogado deles lá no escritório, a gente vê o tanto que os casos são complicados e o tanto que o bem da vida ali, que é a carreira, está em jogo. Vou dar um exemplo que eu estou vivendo agora num processo. O advogado recebeu um alvará de 100 mil reais. É um advogado simples do interior, não tem dinheiro. E naquele momento, ele não tinha contrato assinado, contrato informal, verbal, e reteve do cliente 30% do que ele deveria repassar. Além dos 30%, ele pediu para o cliente 10 mil reais emprestados. Então você já veja como é uma relação informal. Então ele falou, olha, fulano, tô te mandando aqui o seu dinheiro e posso pegar 10 mil reais emprestado para você? Então, honorário de 100 mil, ele reteve 30 e pediu mais 10 emprestado. 30 a título de honorário. Ficou com 40 mil. Mas ele não prestou contas disso. Isso tudo em conversas informais pelo telefone, não tem nem mensagem. Então ele falou, vou te repassar seu dinheiro, vou ficar com 10 mil emprestado e te passar o resto, beleza? O cliente falou, tudo bem, obrigado. Aí passou. No que passou, o cliente falou, não, mas você tinha que me passar mais dinheiro, porque a gente combinou 20%. Ele, não, a gente combinou 30%, combinamos 20%, 30%. Resultado disso, romperam, o cliente procura o TED, faz um boletim de ocorrência e entra com ação indenizatória. Pergunta, o cliente pode fazer essa representação no TED independente do advogado? Como é que funciona esse procedimento do cidadão não advogado fazer essa postulação? O cidadão comum tem capacidade postulatória para... Tem. Vou explicar. É que funciona o procedimento? Deixa eu só acabar essa história, você me retoma, porque aqui é muita coisa. Aí o que acontece? Aí, note o que aconteceu na vida desse advogado. Ele, por conta de uma discussão besta de honorários, porque ele não tinha contrato, porque ele deixou de mandar um e-mail, olha, e-mail, prestação de contas, estou repassando tanto,
fez a questão de forma informal, aí ele tem que enfrentar um boletim de ocorrência de apropriação indébita, uma ação indenizatória em que o cliente pleiteia a diferença e pleiteia danos morais, e uma ação no Tribunal de Ética, que ele não tem prova. Ele não tem prova, porque ele não tem prova do contrato. E ele estava se autodefendendo, foi condenado a devolver os 20 mil reais pelo Tribunal de Ética, com juros e correção monetária. Isso assim, esse processo durou 5 anos. Com juros e correção monetária e mais, porque nestes casos, André, a OAB é suspensa. A sua OAB é suspensa até você pagar a dívida. Então a dívida estava em 45 mil reais mais ou menos quando ele veio me procurar. Ele com a OAB já suspensa há 6 meses, sem ter o que fazer e sem ter dinheiro para pagar. Ainda respondendo a um crime, a ação criminal por apropriação indébita. Então olha a bola de neve que isso gerou. Isso acontece com muita recorrência, muita. Então é importante o advogado entender hoje que o Brasil é um país que usa muito o judiciário. Então o advogado, assim como o prestador de serviço, não pode tocar aí. O advogado, assim como o prestador de serviço, ele tem que estar atento para documentar, para bem documentar as suas ações. Então, isso acontece demais. Demais. Eu atendo muitos advogados que estão com esse tipo de problema. E é um problema difícil de resolver. Leva tempo, às vezes tem que negociar com o Ministério Público. Para o Ministério Público, às vezes, reabrir a ideia de uma transação penal. Não é simples isso. Então é uma questão bem complicada. E, respondendo a sua pergunta agora, a representação disciplinar é um mecanismo poderosíssimo para aquele que foi lesado pelo advogado a ver de volta o seu dinheiro. Mas, claro, ele tem que saber manejar. Então você imagina, se o advogado, em causa própria, já não sabe manejar uma ação no TED, muito menos o cliente lesado. Hoje em dia, no seu escritório, aparece mais clientes lesados ou advogados nessa situação respondendo um processo disciplinar? Ambos. Advogo para ambos. Mas eu tenho uma resistência maior em assumir casos contra colegas. A minha preferência, a minha predileção é muito maior para defender os colegas. Mas algumas vezes a gente vê que o advogado realmente agiu com muita má fé e aí a gente assume. Mas ambos os clientes me procuram. Eu também criei um mecanismo lá que é o seguinte, alguns casos que eu não vou aceitar, eu costumo ligar para o colega. Eu ligo para o advogado e falo, doutor, o seu caso chegou aqui no escritório, eu não vou aceitar, mas ele vai encontrar um colega que aceite. O senhor não quer fazer um acordo? Então a gente já conseguiu resolver alguns conflitos ali, eu nem ganho dinheiro com isso, mas resolver pacificar ali a questão com um telefonema. Como é que é essa ideia do acordo? É um acordo informal? É um acordo feito pela própria, pela estrutura da OAB? Como é que é isso? Não. Isso pode existir nos tribunais de ética, okay, né, esse departamento de acordo, mas isso não há previsão legal num processo disciplinar com essa natureza para o tribunal perdoar. Porque se o advogado se apropriou de dinheiro de cliente, o tribunal de ética não pode fechar os olhos para isso. Então isso geralmente, às vezes até feito, eu até incentivo isso, mas não há previsão legal. Porque se a questão é pacificar a parte, não haveria ali, o advogado assume a responsabilidade, não haveria interesse do tribunal processá-lo. Mas não há previsão legal para isso. É como se fosse, para os nossos colegas que são todos criminalistas, é como se fosse uma ação penal pública incondicionada. Entendi. É o melhor jeito de eu explicar. Entrou ali no tribunal, vai ter que apurar. Sabe? Entendi. É exatamente isso. Então, para eu entender aqui a dinâmica do escritório, hoje em dia temos a área criminal, e nós falávamos aqui no bastidor que atua muito no direito penal econômico, atua muito também em crimes comuns, normalmente praticados por empresários,
E também você comentou um negócio aqui Diferente. que é o direito fundiário, é o desdobramento criminal do direito fundiário. Isso. Queria entrar nessa pauta logo adiante. Então, tem esse braço criminal, tem o braço direito disciplinar, e tem um outro braço aqui, e até tem um caso que eu queria falar sobre ele mais na frente, que é aquele caso do Supremo. Eu fiz uma pesquisa, vi que você participou de uma conferência na ONU em razão desse caso, que é um caso de extradição. Eu queria falar desse caso antes de entrar na questão do direito fundiário. Como é que foi isso aqui? Que nicho é esse aqui? Fala sobre isso aí, rapidinho. A nossa história, André, ela contempla atuação em alguns casos assim, emblemáticos. Mensalão, neste caso. Você deve se lembrar que há alguns anos foi preso um turco, o Ali. Ele foi preso em São Paulo, com um pedido de extradição pelo governo da Turquia, onde ele era acusado de terrorismo. E esse caso, a comunidade turca, àquela data, veio me procurar e para que eu assumisse uma parte da defesa como amigos curi de uma associação. Era uma associação de turcos que eram religiosos que foram expulsos da Turquia acusados de serem terroristas. Então a gente assumiu essa defesa e lá conseguimos comprovar que o regime do presidente Erdogan é um regime autoritário, é um regime de exclusão, ele está no poder há 2 décadas, salvo o melhor juízo, se bem me lembro, é desde 2006 que ele está no poder. Então, e que ali eles seriam perseguidos e teriam seus direitos humanos violados. E a gente conseguiu provar isso, e aí o Supremo indeferiu o pedido de extradição, mantendo este turco aqui no Brasil, me mandando soltá-lo. Quando nós conseguimos isso, claro, se criou ali no Supremo um leading case, que veio trazendo todos esses casos que agora se utiliza aquele precedente para que não sejam perseguidos esses turcos aqui no Brasil. Então foi um caso que eu considero bastante emblemático, especialmente porque nós ali conseguimos garantir a segurança não só daquele que nós atendíamos, né, a segurança pessoal dele, né, do bem-estar, às vezes da vida dele, não só dele, mas de toda a comunidade turca que veio para o Brasil com esse problema. Uma pergunta, como um caso dessa envergadura e relevância, com desdobramentos de ordem internacional, com uma atuação que se exige inclusive no Supremo Tribunal Federal, chega ao escritório? É uma coisa assim, me acharam no Google, foi um amigo que indicou, foi um familiar, uma curiosidade que eu acho que advogados que ainda não experimentaram um caso dessa dimensão podem ter. E eu queria te perguntar sobre isso. Nossa, muito legal essa sua pergunta, porque me dá a oportunidade de abrir uma chave aqui para os colegas, né? Dizer o seguinte, que hoje acho que a maior fonte de renda do meu escritório, talvez 60% do meu faturamento anual, vem de parcerias. Que coisa. Então, este caso, quem me trouxe foi uma grande advogada internacionalista, Clarita Maia. Ela me trouxe esse caso e falou: Antônio, esse caso tem um viés penal, eu não entendo muito da matéria, eu sou internacionalista, você quer atuar comigo? E aí atuamos junto também, ela dou o mérito aqui da vitória para ela, contribuiu demais, escrevemos a peça junto, e então foi devido a essa parceria. Clarita é uma grande advogada, é conselheira do Senado, e além de exercer a advocacia nessa área, muito nessa área do direito internacional. Extraordinário. Uma indicação técnica de um colega de outra área. Cara, muito legal isso aí. Muito legal mesmo. Muito legal. Falando de parcerias, cara, o que você acha desse negócio de pagar indicação? Queria ouvir sua opinião sobre esse tema, porque a gente falava sobre isso agora. É uma política que eu tenho, todo mundo que me indica a causa, cara, naturalmente, como um reconhecimento pela confiança, e muitas vezes também essa pessoa não está isenta absolutamente do trabalho, porque tem uma questão de comunicação com o cliente que eventualmente acontece. Eu faço questão sempre de repassar. Eu queria saber também isso do ponto de vista ético, se a gente tem que tomar algum cuidado com a nota, se a pessoa que está repassando tem sempre, se nós temos que cobrar isso. Queria discutir sobre essa questão das indicações aí. Tem várias dicas aí, vários temas legais. Primeiro, eu acho isso super bacana. E por quê? Porque alguns colegas, André, têm resistência para essa mecânica, que é você indicar, receber um percentual,
Alguns colegas não gostam de pagar esse percentual, essa parceria, acham que é um comissionamento, que é mercantilizar ali a advocacia. Eu sou totalmente contra. Eu acho que a gente tem que incentivar isso. Nós falávamos há pouco que a advocacia sofre uma crise. Os advogados estão tendo muita dificuldade. Então eu acho que qualquer possibilidade que a gente abrir de um nicho de mercado para o advogado, nós temos que valorizar e incentivar. Então, número 1, o que eu acho dessa ideia? Maravilhosa. A melhor coisa que tem é quando um colega chega lá no escritório e fala: Antônio, estou querendo te indicar uma causa, tem como a gente fazer uma parceria? Eu adoro. Primeiro porque eu construo ali uma ponte de confiança, é um networking. Certamente, se o meu comportamento com aquele colega for legal, ou seja, eu performar bem no processo e o nosso acerto financeiro correr bem, certamente virão os frutos daquilo, virão outras ações, outras causas, outras indicações. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, nós tivemos uma recente alteração no Estatuto da Advocacia, André, que autorizou a divisão de honorários. Ela autoriza que o advogado que venha receber uma quantia em dinheiro, ela repasse para o colega, para o indicador, um percentual, para o parceiro na causa, um percentual, e ali cada um emite a sua nota. E aí não tem uma dupla tributação. Não tem uma dupla tributação. Então isso é muito legal. Geralmente quando me indicam, eu sento, porque a advocacia não conhece isso. Então vamos lá, me indicaram um caso com honorários relevantes. E eu chego para ele falando: bom, vamos estabelecer aqui a parceria. Ele falou: Antônio, eu quero nesse caso aqui 20%. 20% é elevadíssimo. Mas imagine que foi um caso que deu bastante lucro, um caso de reverberação que você tem interesse. Eu falo: não, eu topo, eu me submeto aos 20%. Mas você vai emitir a nota fiscal. Entende? Porque a nota fiscal, se a gente pegar o Simples Nacional ali, se você tiver numa margem de faturamento alta, é 22%, é dinheiro. Então, e aí ali, quando você coloca ele para passar a nota dele, você está dividindo responsabilidade. Porque ele está ligado no cliente. O cliente vai saber que está emitindo a nota para ele. Sim. E 2, você está se desonerando. Porque se você não se desonera dos 20%, você não está pagando 20%. Você está pagando 20 mais o imposto que vai incidir ali em cima. Sim. E mais, ele não vai recolher. Ou se ele recolher, está recolhendo em bitributação. Então, o modelo ideal é esse. Vamos fazer parceria? Vamos. Aí o que é que eu costumo fazer lá no escritório tem dado super certo. Eu chego para o cliente que ele me indicou, falo: fulano, olha, vou atuar para você, os honorários são tanto. Topa? Topa. Falei: mas eu vou fazer um consórcio com o André. O André é muito preparado, é seu homem de confiança, você procurou ele vai me ajudar aqui, nós vamos fazer um consórcio. Então ele estará no contrato e nós vamos emitir, na hora que você for fazer o pagamento, você vai fazer o pagamento 80% para mim e 20% para ele, e as notas fiscais serão emitidas por cada escritório. Tá tudo bem para você? Eu nunca ouvi um não. Fala: não, novo, tá tudo bem. E legal, gostei disso aí. Pronto, e ali tá tudo certo. Tá certo quanto à tributação, não tem bitributação, então não tem um ônus excessivo, etc. Agora, claro, tem vezes que o indicador não quer aparecer. Nessas vezes ali você vai recolher o tributo, e aí você repassa para o indicador a parte dele, e aí ele tem o juízo de valor dele para recolher o imposto que lhe couber também. Entendido. Muito legal isso aqui, cara. Mas é sempre próspero. Parcerias para mim são sempre prósperas. Qual é o problema da questão da parceria? É que nós temos no artigo 34 da nossa Lei Federal 8.906, incisos 3 e 4, os incisos que vedam a captação de clientela. Então, em tese, você não pode ter um profissional... Vamos lá, vamos desenvolver isso. Então, em tese, o advogado ele não pode ter, André, uma pessoa que fique trazendo causas para ele. Isso configura captação de clientela. Vou te dar o exemplo mais grosseiro disso. É aquele advogado que contrata um qualquer para ficar lá na porta das delegacias, dos postos de atendimento do INSS, dando um cartãozinho. A doutrina administrativista OAB, ela tem vários nomes. São os puxadores, os paqueiros, os captadores. Então esse sujeito pega o cliente lá, o trabalho na delegacia do trabalho, pega o cara e fala: o que aconteceu com você? A construtora me mandou embora, não me pagou nada. Ele: não, vem cá que o advogado ali vai fazer os cálculos de graça para você.
pega o sujeito pela mão, leva lá no escritório do advogado, o advogado vai lá e paga R$200, R$300 para esse puxador. Isso é ilegal, isso é mácula disciplinar. Neste caso, embora eu já tenha escutado interpretações contrárias, elas estão equivocadas. Neste caso, o advogado ele é dono da causa também, o indicador ele faz parte da causa, então não tem ali qualquer ligação com captação, ali tem ligação com um trabalho de parceria, ainda que seja uma parceria que se esgote no momento da indicação. Então, total e absolutamente lícito, mas a gente tem essa vírgula aí para refletir sobre ela. Pergunta, meu irmão, dentro do sistema OAB, qual foi a principal forma de captação ilícita de clientes que vocês se depararam no contexto da advocacia criminal? Poxa, isso eu tenho bastante coisa para falar. Eu vou abrir primeiro, que eu tenho umas coisas legais para narrar de experiências aqui, e depois a gente desce para o criminal. Ótimo. Bom, como eu te falei, os incisos que punem a captação de clientela são o 3 e o 4. Esses incisos, eles punem o advogado com pena de censura. Uma pena bem pequenininha, tá? Deve-se evitar, claro, mas é uma pena pequena. Entretanto, tem o inciso 25, que já está lá na frente dos 30 do rol do artigo, tem o 25 que trata da conduta incompatível com a advocacia. A conduta incompatível gera suspensão do advogado, que pode ser de 1 mês até 12 meses. Ok. Perfeito? E se o advogado advoga nesse intervalo, comete crime. E aí é expulso da OAB. Então, quem advoga com a OAB suspensa, cumprindo pena, é expulso e comete crime. Mas vamos lá. Então, a gente tem a conduta incompatível. Eu desenvolvi uma tese, e aí sim, enquanto presidente da OAB, que era o seguinte. É uma ideia de agravamento do enquadramento da conduta para esse preceito primário do 25, em função da arquitetura da mácula disciplinar. Vou te explicar, você vai entender o que aconteceu. Quando foi que isso veio à minha cabeça, essa tese? O Tribunal de Ética vinha lutando ali, nadando numa maré de infratores que faziam propagandas em redes sociais, fundavam associações, faziam de tudo. E esses caras iam entrando no 13 e no 4 ali, punidos com nada, e a advocacia sofrendo, André. Porque quando isso acontece, é engraçado, porque pra gente, às vezes a gente tá falando de coisas assim inatingíveis, né? Porque, como você falou, poxa, mas tem advogado, tá lá em cima e tudo. Mas quando a gente pensa na massa, concordo, atrapalha demais a advocacia. Então, tudo que nós estamos narrando aqui, André, é em prol da advocacia. Olha que interessante isso. Então, vou te contar um caso, tá? E vou mudar o nome dos personagens, porque eu não desejo aqui expor ninguém. Nós temos uma cidade pequena, próxima daqui, que tinha programas do Minha Casa Minha Vida. Ok. E dentro destes programas do Minha Casa Minha Vida, a Caixa Econômica financiou a construção de um condomínio grande de 600 unidades. Ok. Certo? São 600 unidades. Nesta cidade, nós temos 300 advogados cadastrados. Ok. É uma cidade pequena, Ok. tá? Muito pouco, 300 advogados. Então, imagina, 600 imóveis, 300 advogados. Guarde esses números, certo? Esses imóveis, o prédio lá foi apelidado de prédio de papelão. Porque os imóveis, a construtora que executou a obra, fez uma obra torta, vazamentos para todo lado, diversos defeitos de obra. São chamados vícios exógenos e endógenos. Diversos. Então ali nasce, para 600 moradores, 600 beneficiados do programa Minha Casa Minha Vida, uma pretensão indenizatória pela responsabilidade de obra. Certo? Essa ação, ela tinha como valor da causa R$80 mil mais ou menos, projetado, tá? Ok. Eram 40, 50 mil ali de danos, que ia avançando juros, tal, recurso da Caixa Econômica e tudo, no final era uma ação de R$80 mil mais ou menos. R$80 mil, um contrato de 20%, mais 10% de honorários, nós estamos falando de R$24 mil em cada causa, de potencial lucro, ok? Então vamos lá. 300 advogados na cidade, 600 potenciais causas, R$24 mil cada causa. Multiplica aí pra gente. Vamos multiplicar? Vamos fazer. Faz aí, 600 vezes 24 mil. Vamos ver, ó. 24 mil vezes 600
nós estamos falando de 14 milhões e 14 400 milhões. mil. Então vamos guardar. Então nós tínhamos ali, para aquele mercado de advogado, daquela cidade pequena, os advogados naquela relação, 14 milhões de reais em potenciais honorários para serem distribuídos. Muita coisa, não é? Considerável. O que o advogado fez? O advogado pegou 2 modelos, um homem e uma mulher bonitos, bem apresentados, uma folha. Nessa folha, de um lado, tinha um contrato de 30% e de outro a procuração, frente e verso. Certo? Ok. Folha em branco, o contrato com o nome, CPF, telefone em branco. Ok. Para um carro de som na porta do condomínio e começa a anunciar exatamente isso aqui. Pessoal, o doutor fulano está aqui para atender vocês. Vocês sabiam que esse problema que você está aí na casa de vocês pode lhes render uma indenização de até 100 mil reais? E o doutor fulano agora, com seus advogados, vai passar nos apartamentos de um por um, pegando as procurações de vocês e vai advogar de graça. Essa ação é uma ação quase ganha. Então não deixem de perder essa oportunidade, porque nenhum advogado vai oferecer para vocês a advocacia de graça nesse caso. E aí, André, esses 2 modelos vão andando, passando pelos andares, coletando as assinaturas e coletam ali cerca de 500 ações. Perfeito? Aí eu te pergunto, essa ação que bem elaborada, super arquitetada, que lesou 300 advogados, e detalhe, ele não era advogado da cidade, que lesou 300 advogados, ela é uma captação de clientela leve, sutil para ser punida com censura? Não é. Não é. Então, neste caso, aí a gente passou o Brasil, aqui no Distrito Federal nós fomos precursores e todos os tribunais do Brasil passaram a adotar. Aí passou a entender que esta conduta é uma conduta incompatível com a advocacia, que gera suspensão, e decorrente disso, a gente passou a suspender liminarmente advogados no país inteiro. Então a gente teve, por exemplo, tivemos 5 ou 6 casos no país de advogados suspensos liminarmente, aquela suspensão cautelar, por conta de propaganda e captação de clientela. Agora uma dúvida. Esse advogado que foi suspenso, ele segue com essas 500 causas para tocar. Uhum. O que acontece na prática? Tem que indicar um outro advogado, o escritório dele fica funcionando e ele perde essa causa. O que acontece? Nada. As causas dele ficam. Na minha opinião, o sistema OAB tem que criar um mecanismo para conseguir combater isso. Tem advogados milionários com essa conduta, criam associações, criam sistemas de captação ilegal de clientes, sistemas sofisticados que vão tomando clientes da advocacia. Isso é super comum. Cara, isso é muito curioso mesmo. Meu pai, depois de muito tempo, meu pai é funcionário público, mas depois ele acabou se aposentando e por ocasião da vida, aí ele acabou se tornando dono de posto de gasolina em Minas Gerais. Tem um pequeno posto. E ele comentava, como ele me ligou esses dias para me contar um caso assim. Ele falou, André, tem um negócio aí que envolve ele estava querendo comprar umas carretas, tal, para fazer transporte, e tem uma legislação que estabelece alguns parâmetros para isso. E determinados advogados de Minas Gerais criaram uma tese que envolvia essa questão das condições, do tempo que a pessoa podia dirigir, etc e tal, e foi fazendo um bate nos pátios dos postos de gasolina no estado afora. E pagava churrasco lá pro pessoal, e ia fazendo. E muitos donos de posto de gasolina na região lá tinham também transportadoras. Uhum. E isso acabou sendo motivo pelo qual muitos empresários faliram na região, entendeu? Esse contexto, que é o que se chama de advocacia predatória. Predatória. Perfeito. Isso também, a gente poderia chamar isso aí de advocacia predatória? Totalmente. Totalmente. Agora uma pergunta, e o advogado... Deixa eu só colocar uma vírgula, André, porque quando a gente começa a entrar nesse assunto, a gente começa a tangenciar também o direito do advogado ganhar dinheiro. O dinheiro é dele, né? Perguntar. Então vamos. E dentro dessa hipótese, para você entrar nesse tema, e o advogado que, vendo essa oportunidade, muitas vezes especialista naquele tema, atenta a essa circunstância, que procura o amigo dele,
que tem uma casinha ali, ou fala com a colaboradora dele ali, que tem uma casa naquele contexto, fala, olha, pessoal, fulano, eu sou especialista nessa matéria, já atendi uns casos legais, se você souber de alguém lá, pode falar aqui pro escritório que a gente dá conta de atender. E ele se movimenta relacionalmente para criar essas oportunidades sem essa agressividade, sem o carro de som, mas efetivamente com a intencionalidade de gerar oportunidades para a atividade profissional dele, que é a advocacia. Isso é lícito? Isso é ilícito? Queria te ouvir sobre essa questão. E pode até fazer mais. Ninguém sabe responder isso. Eu sei, eu vou te dar a resposta. André, o que acontece? A gente tem um tronco principiológico dentro da OAB, dentro do que toca o sistema OAB e captação clientela, que funciona assim. Como é que eu te resumo esse tronco principiológico? O advogado ele pode correr atrás de clientes de qualquer forma que ele queira, mas nunca ofertando seus serviços, nunca prometendo vantagens, nunca oferecendo descontos. Ele pode fazer isso através da construção de autoridade. Entendi. Então imagina que hoje, por exemplo, que eu sou craque em direito disciplinar do sistema OAB. Então aí eu faço um card no meu Instagram e falo, olha, eu vou dar uma palestra de graça no meu escritório na sexta-feira só para advogados que estão vivendo problemas disciplinares. Essa palestra está limitada a 100 pessoas. Aguardo vocês lá. Posso fazer isso? Posso. Agora, na palestra, eu não posso falar, olha, se vocês quiserem, olha, chamei vocês aqui, todos vocês estão com problemas, então se vocês quiserem me contratar, hoje é a oportunidade, está aqui as procurações, aí eu desvirtuei. E por hoje é tanto, aí não dá. Mas é claro que, uma vez estando lá, mostrando autoridade, mostrando domínio sobre o tema, as ações virão. Naturalmente, vai chegar um advogado no final e falar, poxa, Antônio, eu não consigo e tudo, você quer me preparar um orçamento? Claro, claro que sim. Agora, isso é diferente de você construir toda uma arquitetura para subtrair. Porque qual é a ideia? A ideia é permitir que todo advogado possa brigar por seus honorários, possa brigar por suas causas. Então, a ideia é impedir que se construa uma arquitetura que através de uma cortina de fumaça que é vedada ao advogado, possa lhe prometer resultados, oferecer serviços e prometer vantagens para ali captar e puxar isso para o advogado. Cara, eu acho que esse tema deveria ser mais explorado, porque a grande maioria dos advogados tem uma interpretação equivocada sobre essa matéria. Tem. Absolutamente equivocada. Acham que o OAB está querendo fazer reserva de mercado. Falam isso, inclusive. É exatamente o contrário. A OAB quer proteger o pequeno advogado. Porque assim, desculpa te cortando, só para finalizar aqui. O grande advogado está pouco se importando com isso. O grande advogado tá lá advogando para grandes empresas, tá lá com superfaturamento, tá lá com 20 funcionários, tá lá pegando, ou os advogados boutiques estão lá pegando casos de 5, 6, 7 milhões de reais, estão pouco preocupados com esse problema. Então, quando a OAB se posiciona assim, a advocacia fala, não, mas não pode, e grita, mas ela não tem o entendimento exatamente disso. A OAB, ela tá defendendo o advogado que tá lá na ponta, que tá lutando por uma causinha. Concordo. É. Muito bom, cara. Muito bom. Agora eu queria fechar esse tema para a gente entrar na perspectiva criminal da sua advocacia, naquela questão do direito fundiário. Queria fechar esse tema com o seguinte. Ao advogado é lícito construir autoridade. Legal. Te pergunto, nesse momento contemporâneo, muitos advogados utilizaram o instrumento da ostentação para construir autoridade. Eu uso o relógio tal, o carro tal, tá? Tenho determinados objetos dizem, olha, você é um advogado que tem resultado em razão dos objetos que você possui. Eu queria também esclarecer esse tema. Até onde o advogado pode ir? Postar a fachada do escritório dele é lícito? Postar o carro que ele dirige é lícito? Queria te escutar sobre essa matéria na perspectiva do que é lícito, do que é ético e até do que, na sua opinião, é o comportamento que é mais legal. Independente de licitude ou moralidade, o que seria mais... O que você adota? Você fala, André, eu acho que esse comportamento aqui é o ideal com relação à exposição e tal. Queria te ouvir. Bacana. Primeiro vou falar
qual está sendo o grande problema, o grande desafio da OAB hoje. O grande desafio da OAB hoje é que os advogados ostentação, vamos chamar assim, e os advogados captadores, eles perceberam que que o viés de ostentação, ele não estava sendo bem visto. Ele não é bem visto. O cliente target, ele não gosta daquilo. Eu já vou entrar nisso. E aí hoje se faz diferente. Hoje é a venda de curso. Então hoje o advogado sustenta, que é milionário, que aposentou, e que ninguém é igual a ele, que o escritório dele fatura milhões e milhões por ano, mas ele não sustenta isso para dizer da advocacia, para falar da advocacia dele, mas para vender curso. Curso de advocacia, curso de holding, curso de... Agora, por exemplo, esses dias eu vi um advogado, parece ser um fazendeiro, sabe, claramente ali, vendendo curso de holding para a população. Então, quando o advogado se posta como professor e está usando o critério de autoridade, a OAB ainda não conseguiu disciplinar essa matéria, mas me parece que é um desafio para ser enfrentado. Agora, os advogados ostentação, e aí eu vou falar algo aqui porque é público, não é caso de segredo de processo, é altamente público. Nós tínhamos aqui no Brasil o exemplo de um advogado ostentação, ele era apelidado de advogado ostentação, salvo o melhor juízo do Mato Grosso. Sim. Esse rapaz ele foi suspenso preventivamente. A suspensão preventiva, André, ela é a ferramenta mais radical que existe no sistema OAB contra um advogado, salvo a expulsão. A suspensão preventiva é para os casos graves em que a atitude de um advogado está afetando a dignidade da advocacia, a imagem da advocacia para a sociedade, e a OAB tem que fazer algo imediato. Então, esse colega, ele foi suspenso da atividade de poder advogar exatamente por conta da atitude dele de ostentação. E, para além, a ideia de ostentar, na minha humilde visão, ela é uma ideia muito desvirtuada do que é o correto. Porque o dinheiro tem que estar muito atrás dos valores da advocacia, André. A advocacia ela é longe de ser mercantil. Todos os nossos dispositivos, especialmente o Código de Ética, fala que a gente tem que se afastar do caráter mercantil e assumirmos o nosso papel constitucional, que é de auxiliares na administração da justiça. Isso é um princípio que fica aqui meio na nuvem, pra gente aqui que vive na pista, que tem que ganhar dinheiro, que tem que botar comida em casa. É difícil ver isso, mas isso funciona, isso não é só um ideal. A ideia é, o advogado ele tem que ter valores maiores, tem que vir na frente do advogado valores maiores do que a mercantilização. E aí quando você começa a pautar o seu sucesso profissional, a sua qualidade profissional por conta do relógio que você usa ou o carro que você dirige, algum valor desse aí certamente está desvirtuado. Não Entendi. Que eu não acho importante, viu, André? Eu acho que o advogado, o profissional liberal, tá? Eu vou além, um profissional liberal. Ele tem que se apresentar bem. Se o advogado puder ter com um relógio bom, tá com uma gravata boa, um terno bem cortado, dirigir um bom carro, ter um escritório apresentável, isso tudo faz diferença. Agora, o cliente que você busca, o cliente que a gente busca, porque qual é o sonho na minha visão? Qual é o sonho de todo advogado? Clientes high ticket. Concorda? Concordo. O sonho de todo advogado é um cliente high ticket. A gente tem que entender que o cliente high ticket vê uma coisa dessa, acha ridículo. Verdade. Ele acha ridículo. Né? Os clientes que têm dinheiro de verdade, que são pessoas que têm capacidade, ele vai olhar o advogado dirigindo um carro, ainda que seja bonito, falando, mas usando aquilo para ostentar, ele tem o detector, o radar dele é refinado. Fala, nossa, mas tá mostrando isso para quê? Até porque se ele chegou lá, burro ele não é. Burro ele não é. Então, esse tipo de, esse ferramental, ele é muito apelativo e geralmente ele não funciona com o cliente que a advocacia deseja, é um efeito contrário. E aqui eu não estou nem falando de legalidade dentro do OAB, eu estou falando de uma dica, né, de quem está mais velho, né, vivido na profissão. Isso aí é feio, é feio. Para a gente fechar esse tema da ostentação, quais são, na sua opinião, os limites legais
da exposição. André, não vejo problema se o advogado ali, pô, mostra ali as acomodações do escritório dele, grava um vídeo dele bacana ali, dando uma recomendação técnica numa sala confortável, bonita, ou se ele posta a fachada do escritório dele no Instagram de uma reforma que ele promoveu. Quais são os limites dessa ostentação? Não tem. A lei é sábia nesse ponto. A lei não. O normativo da OAB ele é sábio nesse ponto. Porque ele não dá limite, porque não tem limite, é muito complexo. Quantas coisas podem ser a ostentação? O advogado fazia um vídeo e fala, gente, comprei esse relógio novo aqui, tô achando muito legal e tudo, e o relógio é um relógio mais caro. Tá ostentando? Então, Às vezes, entende? Então, não existe resposta para isso. Eu acho que a resposta para isso, André, ela está o seguinte: primeiro, no bom senso. Segundo, na ideia de aplicação mercantil da ostentação. Eu acho isso. Primeiro, no bom senso. Segundo, na ideia de aplicação mercantil da ostentação. Então, e terceiro, na aplicação do princípio da insignificância. Eu tenho artigo publicado sobre isso, até quero falar da minha coluna lá no Migalhas daqui a pouco. Eu tenho um artigo publicado sobre isso, que é o princípio da insignificância aplicado no processo disciplinar da OAB. E por quê? Porque, poxa, nós lutamos tanto, André, quando a gente conquista alguma coisa bacana, por exemplo, uma viagem internacional legal, por exemplo, hoje que é o sonho da maioria dos jovens, né, comprar um Porsche, né, ou um Mercedes, um primeiro carro bacana, né, importado, é natural que você queira mostrar. É natural, fala, pô, ainda mais em tempos de rede social que a gente partilha a nossa vida. Veja, até usei a expressão errada, não é queira mostrar, é partilhar um pouco da sua vida, é partilhar o seu sucesso. Então eu acho assim, que se o advogado faz uma publicação pura, onde não tem esse caráter mercantilizador, em que ele não esteja utilizando aquilo para se vangloriar, para ostentar, mas sim para divulgar uma vitória pessoal, e isso eu acho que ainda que haja, em tese, uma infringência do comando normativo, né, do preceito primário ali do tipo administrativo, disciplinar, eu acho que ali não há mácula, porque eu acho que ali se aplica o princípio da insignificância. Mas a lei, a norma diz que o advogado não pode ostentar bens ou propriedades e tudo no exercício da sua profissão. Então, em tese, se você fala, gente, olha só, quero mostrar para vocês aqui agora o relógio novo que eu comprei. Tá aqui o relógio, tal, ganhei uma causa ontem e uma causa muito importante, deu para eu comprar esse relógio aqui, ainda sobrou muito. Isso aí eu ostentar não poderia. Então, eu acho que em todas as demandas vinculadas à ostentação, a ideia da apuração, da culpabilidade dos elementos ali a levarem ao enquadramento da conduta no tipo disciplinar, ela tem que ser feita com a base casuística. É valoração de caso a caso. Mais uma vez, turma, bota isso aqui no mundo, pelo amor de Deus. Isso aqui vai ajudar muitos colegas mesmo. Inclusive, colegas mal intencionados, sim. E colegas mas uma grande maioria de colegas que podem apurar o bom senso a partir dessas reflexões. E tomarem cuidado para não entrar nesse núcleo aqui dos descuidados que acabam tendo esse desconforto aí, que é responder um processo disciplinar. Para fechar, irmão, o último tema foi o que a gente falou aqui nos bastidores, que eu gostei muito. Eu perguntava, Antônio Alberto, quais são os principais nichos do escritório? E ele foi dizendo para mim, e ele disse ele falou, cara, direito fundiário. Criminal. Direito fundiário criminal. Eu falei, o quê? Ele é direito fundiário criminal. E também, e veja, pessoal, eu já entrevistei aqui dezenas de colegas, bons advogados de vários estados, e eu não vi isso aqui como algo recorrente. E eu queria discutir sobre esse tema. O que é o direito fundiário criminal e como é que apareceram essas demandas no seu escritório? Legal. Primeiro, eu acho que isso nasce muito por conta do aspecto territorial do Distrito Federal e dos condomínios irregulares. Então aqui nós temos um Distrito Federal novo, dentro do ponto de vista Brasil. 65 anos. 65 anos,
onde a gente teve a criação de uma empresa chamada TerraCap, que passou a ser dona de quase tudo. Então houveram ali, e nesses processos a gente vê isso muito, inscrições de matrículas sobre inscrições de matrículas. Então há conflitos, diversos desses conflitos fundiários, André, muitos deles, a grande maioria, não é patente que são terras públicas. Há sim aqueles que são terras públicas, mas há muitos que são subscrições. Então havia uma escritura lícita e houve uma nova escritura em nome da TerraCap. Fica ali, passam anos, peritos e mais peritos discutindo ali quais são os limites das terras de cada um. Então o primeiro ponto é esse. E aqui em Brasília, a ProURB e a DEMA, que a DEMA é a Delegacia do Meio Ambiente, especializada, e a ProURB é a delegacia, é a promotoria ligada ao urbanismo do Distrito Federal. Esses dois órgãos, eles são muito atuantes em relação aos condomínios irregulares. E nestes condomínios irregulares, em tese, há sempre imputação dos crimes de ambientais, por conta da divisão e piqueteamento, divisão de lotes, tratoração, limpeza de terrenos, derrubada de árvores e retirada da relva natural, assim como parcelamento irregular de solo. Os crimes de parcelamento irregular de solo, os colegas vão entender, a forma coloquial de se falar, são os crimes de grilagem de terra. Aqui no DF tem demais. Então, no meu escritório, minha família, eu falei no início que minha família era toda de corretores de imóveis. Então, no escritório a gente advoga, a gente tem essa área muito forte do direito civil, que é a advocacia do direito imobiliário. Então, a gente advoga para muitos condomínios, para muitas imobiliárias, construtoras, a gente tem essa área lá bastante forte. Mas essa área não sou eu o responsável por ela. Essa área eu deleguei, eu não faço muito, não dou mais muita atenção para essa área, meus sócios hoje cuidam disso. Mas dentro desse espectro que a gente já atende a muitos clientes e há 27 anos, vieram muitas demandas criminais, exatamente por conta de condomínios e tudo. Então hoje, em quase todas as operações em condomínios irregulares que têm desdobramento penal, e quase todas, 100% delas têm, geralmente eu atuo, sou contratado. Muito a gente tem uns aspectos aqui no DF, por exemplo, que são absurdos. Por exemplo, existe um protocolo, a gente criou um protocolo de compliance para o síndico de condomínio irregular. Porque é super comum que o síndico de um condomínio irregular deste, que nunca fez nada vinculado à grilagem de terra, ele seja denunciado em crimes dessa natureza. Muito legal, cara. Não, legal. Diferente. Isso abre um novo panorama de visão para os advogados do Brasil inteiro. Claro que é uma coisa local, mas a gente escuta demais falar de grilagem, especialmente no norte do Brasil, né? Tem muito. Então é importante abrir essa visão. E uma coisa, Antônio, que eu sempre digo, né? A gente faz os encontros do Mind News aqui em Brasília, são sempre para poucos colegas, tal, e tem muita gente boa. Normalmente reúne colegas de muitos estados. No nosso último encontro, tínhamos colegas de 19 estados. Legal. E eu sempre digo para o advogado, especialmente o que está distante. Essa semana mesmo eu falei com um advogado de Manhuaçu, acho que é assim que se pronuncia, de Minas Gerais. Bom advogado, referência local, atende uma série de prefeituras, faz uma boa advocacia, mestre em direito, já tem aí uns 10 anos de advocacia, presidente da Comissão de Prerrogativas local, enfim. E ele nunca veio a Brasília profissionalmente. E às vezes um cara que sonha grande, um cara bom, sabe? E eu dizia pra ele, meu amigo, assim, se eu pudesse te dar uma recomendação, uma única, e essa já valeria a pena, venha participar com a gente só para uma coisa, só para ampliar os horizontes, para ver que existem outros, só para ouvir, só para sentar na mesa com um colega advogado, que às vezes você fala, nossa, tem esse início, eu sou presidente da Comissão de Prerrogativas lá, tem esse nicho disciplinar, eu nunca pensei em abrir, ou às vezes eu não pretendo abrir, não tinha para quem indicar, às vezes você vai fazer uma parceria legal ali. Existem parcerias? Existem parcerias, tem o direito, tem o fundiário criminal,
Pô, na nossa pós-graduação, a gente tem uma pós-graduação, nós temos lá 7, 8 alunos do Pará que pegam balsa para advogar, etc. Às vezes o cara tá vendo um negócio ali, tá atuando só no júri, tá atuando só no direito penal comum. Às vezes surge uma puta causa de direito fundiário ali, criminal. Pô, tem um parceiro ali. Então, eu sempre digo isso pros colegas. Só para aumentar as referências, já vale a pena. Isso é um negócio que é muito legal. E eu te agradeço, meu irmão, por nos permitir aumentar as referências aqui em vários pontos. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para a nossa audiência, para a advocacia do Brasil aqui. André, o prazer foi meu. Eu já sabia que seria bom, mas não imaginava que seria tão agradável a sua companhia. Obrigado, bem bacana aqui o nosso podcast. E minha recomendação, e aí eu falo para a massa, que a gente estava conversando aqui, é muito do que você falou, André. A gente tem que entender hoje que a advocacia ela está muito difícil, mas ela é super próspera. Desde que você queira, deseje aquilo, tenha obstinação por vencer. E se você tiver obstinação por vencer, passar por ideias como essas que a gente discute aqui no Mind Jus é o caminho. Então você tem que estudar mais, você tem que trabalhar mais, mas especialmente porque a receita da advocacia de sucesso não é você ser o mais técnico, é você ser aquele que consegue as melhores causas. Hoje os departamentos comerciais dos escritórios, André, são os mais valorizados. Por quê? Porque hoje o advogado recebe lá uma causa, vou dar um exemplo aqui, ele recebe uma causa ali de 100 mil reais, ele já sabe muito, ele chama um colega um jurista que está sendo aprovado num concurso para magistratura por Ministério Público, paga ali 10 mil reais e fala, cara, faz essa defesa aqui para mim. O colega vai trazer a defesa para ele ainda pode melhorar aquilo. Então, e muito em breve, digo 2 anos, 3 anos, as inteligências artificiais vão fazer isso por nós. Assustador. É assustador, muito em breve. Muito em breve, esses dias eu estava vendo uma entrevista de um CEO da Google, ele dizia que em 5 anos, nem os futurologistas sabem o que vai acontecer. Nós estamos pisando em terras completamente arenosas e nubladas. Ninguém sabe o futuro, mas que qualquer indivíduo humano terá o profissional mais inteligente do planeta em qualquer área no seu celular. Eu acredito nisso, cara. Isso vai acontecer. Então, quer dizer, na minha humilde visão, a ideia do advogado comercial, da área comercial, que traz as causas, que tem influência, que tem network, ele ganhará muito campo daqui para o futuro. Eu concordo absolutamente contigo. Então é uma área para o pessoal mais novo, tá entrando, agora quer vencer, tá pesquisando, tá assistindo podcast, tá assistindo o que os melhores estão dizendo. Essa é uma área que eu acho que ele tem que estar sempre em mente, é a área do comercial. Tem uma coisa para fechar, e aí isso é um negócio que é muito legal. Por isso eu sempre incentivo a galera a botar esse negócio para frente aqui. Cara, a gente tem entrevistado grandes advogados, e aqui nós temos a oportunidade, Antônio, nós temos cliente de coração no Mind Jus em Chuí. Uhum. Então nós temos cliente em Oiapoque, em Chuí mesmo. Parece que ele tá dentro do mar, assim, quando você olha no mapa de networking, parece que ele tá dentro do mar, mas não, ele tá em Chuí, lá no Rio Grande do Sul. E às vezes a gente tem a oportunidade de escutar a realidade desse cara lá, que tá, sabe, lá. Uhum. Lá no extremo sul do Brasil, nós temos um colega lá na região do Marajó, lá no Pará, que tá lá na ponta do Pará. E colegas que estão em todos os grandes centros, escritórios que têm criminais, que tem 50 advogados, escritórios criminais que o cara tá lá no Chuí, atende várias áreas, inclusive a criminal. Trazer essas experiências que a gente escuta o dia inteiro, os feedbacks de todos e trazer para uma mesa como essa, extrair suas opiniões de 27 anos de caminhada, às vezes, como aconteceu aqui, eu te mostrei agora, de pegar um colega que está no interior, está com a dificuldade de fazer uma atuação num caso mais complexo de crime sexual e colocá-lo para sentar com um advogado, pô, monstruoso. Agora mesmo falava contigo, colega do interior de São Paulo, precisando atuar no Conselho Federal, num recurso, não sabia o que fazer, e por curiosidade a gente estava junto aqui, já conectou. Então isso é muito importante
E, cara, isso não tem precedente histórico. Não vejo quem é que tenha feito isso. Então, meu amigo, minha amiga, aproveita. Pega o que esse cara falou aqui, come com farinha. Escuta outras pessoas. Faz um filtro para sua realidade e vamos meter bronca na advocacia. Irmão, mais uma vez, pô, feliz demais. Legal, André. Só pedir por último para o pessoal me seguir lá no Instagram. Fala de novo aí. É o @Antônio Alberto Cerqueira. E lá tem o link na minha bio para a minha coluna no Migalhas. Eu publico um artigo muito grande, um artigo denso, com doutrina, com jurisprudência, exclusivamente sobre processo disciplinar na OAB. Por semana, por mês? Por semana. Por semana? Por semana. Para você ter uma ideia... E tem tema assim para fazer toda semana? Tem. Para você ter uma ideia, no último mês e meio, eu publiquei 5 artigos exclusivamente sobre o tema embargos de declaração no sistema OAB. 5 artigos. Vai lá, segue agora. Elimine a procrastinação da sua vida. Segue agora, nesse instante. Se você escutou até aqui, pô, agradece lá. Esse feedback, comenta aqui também. Eu vou mandar os feedbacks aqui pro Antônio. Vai lá, lê a coluna, aproveita esse momento contemporâneo aí, essas informações legais que podem agregar para sua advocacia. Um abraço grande e até a próxima. Estamos juntos. Valeu.